Olá, capricornianos e capricornianas, bem-vindos ao canal Tarô de Marcélia. Meu nome é Daniele e hoje eu venho com as projeções energéticas para a segunda quinzena de março de 2021. Lembrando que dia 21 de março eu estarei fazendo o sorteio para 4 inscritos do canal Tarô de Marcélia, lembrando que é apenas para inscritos do canal, para uma leitura individual gratuita, tá certo? Quem quiser uma leitura particular comigo, vá na descrição do vídeo que tem todas as informações necessárias, tá bom? E quem quiser, inscreva-se no canal, deixe o like de vocês, deixe no final dos seus comentários eu quero participar, porque aí vou estar sabendo quem quer participar ou não do sorteio. Todos os meses eu faço esse sorteio, então para aqueles que ainda não foram contemplados, não desistam, porque uma hora chega a vez de vocês, porque o universo é que escolhe, né, praticamente os sorteados, tá bom? Então, um beijo grande no coração de todos vocês, capricornianos e capricornianas. Venho com o tarô The Waite Universal e no final eu tiro um oráculo da deusa para concluir a leitura, tá certo? Para aqueles que não são inscritos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, começa com o Cavaleiro de Espadas. Deixa eu só posicionar a carta. Cavaleiro de Espadas, 7 de ouros, 3 de paus, o Imperador, 6 de ouros, 4 de paus, aliás, 6 de paus, perdão, 6 de paus, Rei de copas, 6 de copas, Rei e 6 de copas, 3 de ouros, Rainha de ouros, o mundo, 5 de espadas, o louco, Rainha de copas, um casal, Rei e Rainha de copas, e vem a carta da morte. Então, o Cavaleiro de Espadas fala de uma certa forma em vocês terem um pouco de paciência nos seus próprios interesses intelectuais. Entende? É um momento que vocês vão precisar de tempo para ter essa compreensão, um momento de tática, um momento de vocês buscarem novas estratégias. O Cavaleiro de Espadas fala muito em situações de inconstância no trabalho de vocês, né? Uma ausência de diretrizes, talvez, um clima um pouco frio na área do trabalho, de ideias distantes, né, da realidade, né? Então, uma necessidade de inovação, uma presença, ter mais uma presença de espírito, e isso está causando uma certa impaciência, mas é questão de tempo de vocês voltarem a trabalhar, né, o seu sucesso, as suas conquistas. Tudo está certo no nosso universo, né? Como disse anteriormente. Então, existe um tempo de descanso, existe um tempo de você reorganizar as suas ideias, reorganizar a forma como você está lidando com o seu trabalho, e vem o 3 de paus, que nada mais é do que você alcançar novos horizontes, você compreender aonde você quer chegar, né? Então, o 3 fala muito em um momento de colocar em prática, né, uma base mais saudável, colocar essas dificuldades ou essa falta de impaciência, ou mesmo colocar esses interesses de conhecimento em pauta. É um momento que você precisa ter uma base mais saudável, ter mais confiança, buscar um espírito mais de empreendedorismo, independente de você ser empreendedor ou não, né? E aí é um momento de você ter contatos benéficos, vínculos comerciais promissores, uma perspectiva favorável, avanços propícios, né, ter mais apoio, tornar-se consciente das suas possibilidades e desenvolver
uma autoconfiança, né? Uma vontade também de encontrar, né, um senso, um caminho do meio, um senso de realidade, né, uma autoconfiança. A carta do imperador fala muito em senso de responsabilidade, estruturas, né, obter estruturas mais claras, né, ter mais clareza da sua própria condição, do que você está convivendo dentro do trabalho ou mesmo das suas relações, né? Vem o 6 de paus, que é a carta da conquista. Eu não digo mais. A carta da conquista é muito mais esse amadurecimento, né? Você usufruir, você ter paciência, que tudo acontece, né? Dando um passo de cada vez. E o rei de copas fala muito em você buscar essa maturidade, buscar essa visão maior, né? Sair desse, vamos se dizer assim, desse adulto infantil, né? E encarar a sua realidade, né? O momento de você trabalhar em equipe. E a rainha de ouros, perdão, a rainha de ouros, ela pede essa estabilidade, um manejo na sua administração, pode ser financeira, um manejo na sua administração a nível de trabalho, é um momento de vocês se organizarem, trabalharem novos começos, encerrar alguns ciclos que de repente estejam precisando encerrar e superar, né? Superar talvez as suas ilusões, superar talvez uma necessidade de superar até mesmo essa neblina, né, dentro das suas visões, da sua realidade, que não está te trazendo uma certa clareza, mas você, com a sua sensibilidade, você vai encontrar o caminho do meio. Tá compreendendo? E ao mesmo tempo, desculpa, a carta do louco pede que você busque as diversas possibilidades, o leque de possibilidades que você tem, e é o momento também de você curtir a vida, não ficar tão preso ou presa nessa instabilidade emocional, né? A instabilidade emocional é porque mudanças virão, né? A carta da transformação, que é a carta da morte, é você deixar o que é arcaico, o que já não serve mais, uma necessidade de finalizar alguns processos, né? Alguns procedimentos analíticos, a resolução de situações desconfortáveis que estão pedindo uma certa atenção para vocês, e ao mesmo tempo vem a carta do louco pedindo que você se mostre mais, né? Entre num desconhecido. Lógico que esse desconhecido é com o pezinho no chão. O desconhecido talvez é você mudar de profissão, mas de repente você vai precisar fazer um curso de atualização, você vai precisar de modificar uma certa situação. E a carta do mundo é a finalização, é o fechamento de um ciclo e o início de um outro ciclo. Os ciclos, gente, pode ser... Olha, eu costumo até brincar um pouco que os ciclos é quando você paga a conta da sua luz e, né, você pagou a conta da sua luz, então encerrou um ciclo, né? E aí você começa um outro ciclo para que você pague do próximo mês. Tá compreendendo? E aí vem uma necessidade de você perceber que evitar conflitos constantemente pode provocar exatamente o contrário, ou seja, invoca a briga. Então é o momento de você entrar nessa sabedoria, nessas suas intuições e saber, não, o que tá dando certo, eu vou continuar. O que não está dando certo, né? Então, evite de uma certa forma, entre em acordo. Aqui fala o 6 de ouros, o 3 de ouros e o 5 de espadas. Entre, né, no consenso, né? A carta do imperador, desculpa. A carta do imperador fala muito em um consenso, senso de realidade, estruturas, ter mais clareza. Não fique ocultando aquilo que você pensa, né? Também não é para você entrar numa briga, né? Não. É para você entrar num acordo, é para você entrar, né, ter esse senso de realidade. Olha, eu quero hoje eu quero almoçar uma macarronada. E o outro fala, não, eu vou almoçar feijoada. Então, vamos entrar no acordo. Nem macarronada e nem feijoada. Vamos almoçar uma sopa, né? Estou dando um exemplo, brincadeirinha.
Mas é você tendo esse consenso, buscar essa sensibilidade, buscar essa maturidade, né? E deixar que o fluxo, né, venha de uma forma mais constante, compreende? O valete de paus, o diabo, 6 de espadas e o 2 de espadas. E aí o que acontece? No momento que você está, né, com a energia do cavaleiro de espadas, né, buscando novos interesses, e tendo esse entendimento que você precisa de um tempo, né, para digerir toda uma situação que está envolvendo, né, de uma certa forma, né, envolvendo, né, o seu intelectual, né, de uma certa forma, uma inconstância, uma ausência de diretrizes, é como se você estivesse dando um próximo passo para as suas conquistas, né? Se alie às suas divergências, né? Se você não pode como inimigo, se junte a ele, né? E você entende, e aí você vai começar a entender quais são as suas limitações, o que está se repetindo constantemente nessa situação que eu preciso mudar, né? Não é mudar o outro, não é mudar a situação, é você ter essa compreensão em você e saber que você pode conduzir ela, né, administrar da melhor maneira possível. Talvez administrar uma certa sombra que você tenha, talvez administrar uma certa situação que pode estar de uma maneira te deixando um pouco impaciente, mas são o que você pode também estar entendendo pode ser algumas deduções precipitadas, né? E superficiais, em vez da busca de uma compreensão profunda. Então, é o momento de você brincar com as ideias e questionar com curiosidade, né? É um momento também, nessa segunda quinzena, que você pode trocar o seu ponto de vista, né? Buscar uma independência intelectual, né? Buscar uma orientação, uma desenvoltura, né? Não é que eu queira dizer que você precisa ser cínico ou cínica, tá certo? Mas de repente você se juntar, né, a essas divergências e se aliar, né, a seu favor, aliar, se aliar a você tirar proveito de uma situação que talvez você esteja desconfortável. Mas Dani, como é que eu posso me juntar a uma coisa que eu não tô de uma certa forma concordando? Não, trabalhe, né? O momento que você precisa trabalhar, o que você precisa aprender, né? Os desafios vêm para um aprendizado. Então, o que eu posso tirar proveito dessa situação desconfortável, né? O que eu posso olhar de uma maneira mais positiva nessa situação? E eu entrar em acordo, né? A sua sensibilidade vai te falar muito aonde você precisa deixar, né, o arcaico, né, o ultrapassado. Entende? E aí é um momento que você precisa levar essas situações com mais leveza, ver as diversas possibilidades, talvez uma mesma situação você começar do zero, né? E o 2 de espadas fala em você se desarmar, compreende? É como se você precisasse se desarmar, entrar num acordo, compreender que buscar esse equilíbrio, esse relaxamento, essa serenidade, essa ponderação, essa justiça, né, esse compromisso vai te trazer dentro do seu trabalho táticas sagazes nos negócios, nas negociações justas, no cotidiano de trabalho balanceado, encerrar um certo conflito, vivenciar a sua paz interior, né, e equilíbrio. Então, uma convivência mais pacífica, né, um companheirismo, uma igualdade de direitos, harmonia, reconciliação, né? Então é um momento aí de você descansar o quê? As próprias armas do 2 de espadas, né? Uma possível solução para um conflito inflamado que pode surgir inesperadamente. Então não hesite, né, em dar o primeiro passo, né? Mostre-se disposto a negociar e faça uma proposta justa, né? Para o adversário, vamos falar dessa forma, né? Então, para isso, não se torne apenas
uma paz aparente, né? Terá de ser encontrado um denominador comum, que é nada mais, nada menos um senso de realidade do imperador. Vem o 8 de espadas, Ás de ouros, a temperança, mais uma carta de equilíbrio, né? Encontrar o caminho do meio. 9 de ouros. E aí o que acontece? O 8 de espadas fala de uma lentidão, fala de uma necessidade de acalmar os pensamentos, vamos falar dessa forma, né? O 8 de espadas é como se fosse um avanço lento, né? Por causa talvez até de uma certa distração, uma indecisão, uma dúvida, uma dispersão, né? Uma inconstância, né? Então, dentro dos seus planos profissionais, pode ser talvez até uma certa sabotagem, então a falta de clareza, mais uma vez remetendo à carta do imperador. Compreende? Então, sobre uma área de competência sua, talvez, né? Um obstáculo inesperado, uma dificuldade no seu trabalho, mas você tomando essa consciência nesse campo, né? Você pode trazer, fazer até mesmo fazer valer a sua própria vontade. Então, tá compreendendo? Então, não subestimar essa situação que pode ter solução rápida. Isso depende muito do que você pode estar na sua energia, né? Porque a energia de cada um é cada um. Você pode, de uma certa forma, abrir seus olhos repentinamente ou mesmo tirar um pouco das nuvens e ter um pouco mais de clareza, né? No que você quer entrar em acordos. Vem o Cavaleiro de Ouros, 7 de espadas. O Cavaleiro de Ouros muitos de nós, tarólogos, falamos que é um processo devagarinho. Eu, de uma certa forma, eu estudando o Cavaleiro de Ouros, é como se pedisse que você usufrua mais das suas conquistas, usufrua mais, né, da sua intuição, usufrua mais do que você tem em mãos, usufrua mais das suas ferramentas, usufrua mais da sua competência, das suas capacidades, das suas habilidades, usufrua mais dos seus bens, entende? Muitas vezes, e principalmente que está remetendo à carta do louco, né? Usufrua mais da sua vida, do seu tempo livre, né? E é um momento de bons resultados. O 7 de espadas são... de repente, pode ser que você, mais uma vez, remetendo até equilíbrio, né? Esses resultados, pode depender muito de você tomar cuidado, vamos supor assim, né? As suas boas intenções também serão também colocadas à prova, né? É como se você precisasse de uma certa forma, subestimar as barreiras, né? As fraquezas, as limitações que a carta do diabo fala nas suas limitações. Então, comece a entender, a contornar, né? Saber que tudo se resolve no seu tempo certo, né? Não é aquela história, não entre em confusão, né? Tente conciliar, mostre o seu senso de realidade. É aquela história que eu falei até mesmo anteriormente. Eu quero comer macarronada, o outro quer comer feijoada, né? Então, nem a feijoada, nem a macarronada. Vamos comer uma sopa, né? Então, tudo isso pode dar um sentido maior, né, às suas realizações, aos seus novos começos, a você entender que você precisa retomar a sua força administrativa, a sua competência, né? O momento de você respirar, né? Pausar, né? E fazer as suas próprias análises, né? E ter um processo muito mais analítico do que o emocional. Mas também está te trazendo uma certa... Esse processo nessa segunda quinzena, né? Essas energias, está te trazendo amadurecimento, maturidade, para que você busque esse entendimento de transformação. É um processo de transformação. E toda mudança, toda transformação, né? Toda morte, todo renascimento nos traz uma certa instabilidade.
E vem o 8 de copas. O 8 de copas é você dando sentido, se afastando de certas situações, finalizando situações que não estão de acordo, que estão similares às suas ideias, né? E aí você tomando um sentido. Não é você abandonando a situação, mas é você dando um sentido, né? Colocando um sentido, uma coerência, um equilíbrio dentro das suas possibilidades. E aí é um momento que você vai realmente encerrar esse ciclo, né? Pode ser ciclos até mesmo pequenos, mas com grande significado para você, tá certo? Lembrando que é um momento que você precisa não ficar na defensiva, mas de uma certa forma encarar os seus desafios, olhar de uma maneira mais clara, né? Mesmo que você não consiga enxergar em um certo momento nessa segunda quinzena, mas as coisas vão clareando para você. E o 8 de copas fala em um ambiente de trabalho também, de uma certa forma, carregado, né? Mas reconhecer os próprios erros, né? Para mim também não existe erros nem acertos, é só uma expansão de consciência, um grau que você vai estar subindo, né, no seu patamar de consciência, que vai te trazer, né, sentimentos de uma certa forma mais amadurecidos, né? Não é abandonar as situações, mas existe esperança, né? Existe esperança, existe um impasse, existe uma resignação, existe uma necessidade de dar uma guinada, né, no que está estacionado, que está estagnado, né? Então é um momento que você precisa trazer essa esperança, essa força, essas ideias, né? Mas ter muita clareza, né? Clareza de olhar a realidade, né? Buscar estruturas claras, né? Sem sabotagem, sem vitimismo, de uma maneira sensata, né? Então a sensatez vai trabalhar muito, essa energia da sensatez vai trabalhar muito, né, no seu campo profissional. E paciência, capricornianos e capricornianas. Muita paciência para dar um próximo passo. Tá certo? Cautela. Olhe todas as possibilidades, não descarte nenhuma possibilidade de resolução. Tá certo? Eu vou tirar um oráculo da deusa para vocês. Vem a deusa Rhiannon, a dúvida. Vamos ver essa deusa. Deusa Rhiannon, a dúvida. Desculpa. Rhiannon entra a galope na sua vida para ensiná-los a lidar com a dúvida. Duvidar de alguém ou de alguma coisa, quando seus instintos lhe dão sinais de alerta, é saudável. Ficar todo o tempo duvidando de si mesmo ou mesma é negar-se, e isso não ajuda muito. O melhor modo de trabalhar com a dúvida é transformá-la em questionamento. Duvidar de si mesma ou mesmo não leva a nada. O questionamento traz respostas. Você estar presa na dúvida ou preso na dúvida e deixa o otimismo transformar-se em desespero, a confiança em pouca autoestima, a vitalidade em preguiça e procrastinação, a dúvida se acrescenta aos seus medos e a impede ou o impede de ser bem-sucedido ou bem-sucedida? As dúvidas dos outros levam o barco dos seus sonhos ao naufrágio? Talvez no que se refere ao mundo exterior, você precise exercitar um pouco mais de ceticismo, em vez de confiar cegamente. Rhiannon lhe diz para não permitir que a dúvida mine o seu eu sagrado. Questione-se em vez de duvidar e obterá as respostas de que precisa para prosseguir no seu caminho rumo à totalidade.
Perfeito. Então é isso, capricornianos. Uma excelente resolução de situações nessa segunda quinzena. Um beijo grande de luz e até o próximo vídeo.